Você está no Duas Saídas, o podcast da família basqueteira brasileira. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. Guanais, chegamos à 40ª edição do podcast Duas Saídas. É isso, Fábio, porque os 40 são os novos 30, então estamos bem. Muito bem. E vamos então começar o podcast hoje pedindo, claro, para você deixar o seu like, fazer o compartilhamento aqui também, dá uma olhada também, né, para fazer parte do clube do canal Duas Saídas no YouTube. E vamos nessa porque tem muita coisa para falar hoje. Começando com pitadinha histórica novamente, né? A gente falou na última edição dos 60 anos do bronze do Brasil em Tóquio, né, em 64. E nesta semana, Guanais, que se passou, o Corinthians, né, inaugurou mais um busto aí de mais um jogador histórico, né, da mesma geração, né, geração histórica ali do Corinthians. Depois do Vlamir Marques, né, que já tinha o seu busto, foi a vez de Amaury Passos receber também essa honraria do Esporte Clube Corinthians Paulista. Legal demais, Fábio, tanto pela relevância histórica que o Amaury já teve, a gente falou disso na semana passada também, quanto pelo peso que o basquete do Corinthians tem na história da modalidade no Brasil. É um dos times com maior tradição, com mais grandes jogadores e grandes títulos no basquete brasileiro, talvez ali ao lado do César Franca, Flamengo, considerando os que estão em atividade, claro, e Sírio e Monte Líbano também, e principalmente uma homenagem ainda em vida. Nos anos anteriores, o Corinthians já fez várias homenagens ao Vlamir Marques, ainda vivo, agora para o Amaury, que está com 88 anos, e também já anunciou futuras homenagens para o Rosa Branca e para o Biratã também. É muito importante também que quem compareça ao ginásio no Parque São Jorge, quem compareça ao ginásio Vlamir Marques, tenha noção do peso e da história e do que esses caras conquistaram ali na década de 60, principalmente. Só passando então um pouco, né, do histórico do Amaury no Corinthians, ele jogou entre 66 e 72, né, por lá, e conquistou 5 títulos metropolitanos, 3 campeonatos paulistas, 2 títulos brasileiros, venceu 2 campeonatos sul-americanos pelo Corinthians. Então, merecidamente aí a presença do Amaury, né, no hall dos grandes nomes ali do Esporte Clube Corinthians Paulista, ali no ginásio Vlamir Marques, muito bem destacado então. E por falar em grande nome do basquete brasileiro, grande nome da seleção brasileira, que foi o Amaury, né? Vamos falar de seleção atual, a seleção hoje, Guanais. Porque tivemos os convocados, né? Eu ia falar Petrovic 3, só que é Petrovic 2,5, né? Da passagem do Petrovic na seleção, os convocados da seleção para eliminatória, né, da Americup. É isso, são 19 nomes divulgados pela Confederação Brasileira de Basquete. Destes 19, 13 irão enfrentar o Uruguai e o Panamá nos dias 21 e 24 de novembro em Belém, no ginásio do Mangueirinho. Vamos aos nomes então, Fábio. Na armação, Raulzinho do Pinheiros, Alexei do Flamengo, Elinho do Corinthians e Jorginho do César Franca. Nas alas, Vitor Benite, do Betis, da Espanha, Gui Deodato, do Flamengo, Didi, do Franca, Zu Júnior, também do Franca. Entre os pivôs, a gente tem o Lucas Dias, do César Franca, Tim Soares, do Koshigawa, do Japão, Bruno Caboclo, no Hapoel Tel Aviv, de Israel, Mãozinha, no Memphis Hustle, da D-League, o Márcio, no Ratio Farm Umi, e o Gabriel Jaú, no Colossus, da Grécia. Depois vem uma outra categoria ali de atletas mais jovens, né, que fazem parte dessa lista de 19. Começando por Matias Alessanco, no Betis, o ala pivô, que na verdade ele joga em todas as posições, né? Lucas Atauri, o ala do Paulistano, Natan Mariano, pivô do César Franca, Rua Miranda, pivô do Flamengo, e o Samis Calderon, o ala que está jogando na Overtime Elite nos Estados Unidos. Fábio, lembrando, desses 19, 13 irão jogar ali as eliminatórias da Americup, que se o Brasil ganhar as duas, já vai estar
classificado para a competição do ano que vem. Apesar de ter outra janela em fevereiro, salvo engano. Ficou alguém de fora, você acha? Olha, o nome que mais chama atenção é o Renan, pelas declarações recentes e pelos destaques mais jovens recentes, mas considerando que é uma eliminatória de America Cup, ninguém vai com força máxima e tudo mais, eu não acho que é uma convocação ruim, né? O meu ponto é o seguinte, faltou o Renan, pensando no desenvolvimento, mas a seleção não vai ser pior ou melhor pela ausência ou presença dele. É esse o ponto. Isso já tira uma das perguntas, né, do internauta que fizeram o Saulo Borges, se o Renan foi um absurdo ou se é muito mimimi da torcida. Assim, é um nome que poderia estar, né, mas que quem foi convocado também não é nenhum, não vejo nenhum problema também, né. Tem que ver aí, o Lucas Dias já tá de volta, recuperado de lesão, por exemplo. O Gabriel Jaú, talvez, ainda não está ali no seu melhor na Grécia. Acho que teve um pouco de convocação por nome ainda, né? Mas acredito que ainda assim, né, uma convocação aceitável, com uns bons nomes aí que o basquete brasileiro tem, e aí essa presença, né, dos jovens também. E talvez, né, a tendência é que sejam eles os cortados ali. Embora, Guanais, eu acredito que o Juan vai ficar nessa seleção já, hein? Mesmo se cortarem, se todos os cortados forem jovens, alguns ainda ficarão, né? Você tem o Zu Júnior, o próprio Juan que tá bem também, com a possibilidade do Lucas Dias não ir. Não sei também se o Tim Soares sairia do Japão para vir para cá, porque esses 19, acho que é muito importante a gente colocar isso, né? Nesse caso, os 19 não vão treinar para daí ter 6 cortados, né? Então, são uma lista de 19 que futuramente irá virar uma lista de 13, sem que esse grupo maior se reúna. É uma lista de observação, principalmente, para essa janela das eliminatórias da America Cup. Então, não sei, por exemplo, se teria condições e necessidade de tirar o Tim Soares lá do Japão para vir jogar esses jogos. Mesma coisa do Márcio, que está ganhando ali seus minutos na Alemanha. Mãozinha então também. Tem todas, o Mãozinha também, então é que eu não sei se a D-League já vai ter começado também, né? Então tem todas essas variáveis aí para as próximas semanas. Tem alguns nomes que eu acho que estão pela necessidade de convocação de atletas nacionais, tá? Como, por exemplo, o Elinho, como, por exemplo, o Gui Deodato também, que não são jogadores que devem figurar nas convocações principais, né, quando o Brasil tiver força máxima. E, de novo, já que a gente já adiantou a pergunta do internauta sobre o Renan, eu acho errada a não convocação pelo Renan, tá? Pelo desenvolvimento dele, pelo que a gente imagina que ele possa oferecer para a seleção brasileira muito em breve, tá? Não pela janela em si, não pela validação ou não validação da atuação, do bom desempenho do Renan em quadra. Perguntado, acho que até pelo Diego Marcondes nas redes sociais sobre a ausência do Renan, o Petrovic, mais uma vez, não fez questão nenhuma de proteger seus jogadores nas redes sociais e falou que a convocação não aconteceu porque o Renan precisa melhorar o seu chute, né, principalmente de fora, o que é verdade. Ele de fato precisa, né? Até teve partida, acho que foi a partida do Pinheiros contra o Vasco, teve um pedido de tempo do Léo Figueiró, técnico do Vasco, que ele falava claramente, larga o Renan, deixa o Renan, não deixa ele infiltrar, não deixa ele infiltrar, se for para chutar, que chute. Ele falou exatamente isso. É algo que o Renan tem que aprimorar sim, mas de novo aquela exposição de 2021 nas redes sociais. Né? Pra quê? Pra quê? Mas, enfim, o modus operandi do Petrovic, a gente já falou disso várias vezes, ele toma mais uma vez uma atitude nessa linha, e aí eu não concordo. Tá? Acho que existem maneiras de você lidar com esse tipo de situação e com esse tipo de pergunta. E é isso, mais algum destaque aí dessa convocação? Muito legal a presença, né? Além do Matias, mas de Lucas Atauri e Natan Mariano, que acho que são os estreantes, né, em convocação. O Zu Júnior já tinha sido, o Samus já tinha sido convocado em outras vezes, e o Matias já tinha treinado com a seleção principal, apesar de nunca ter jogado, né? Tô curioso para ver, principalmente o Matias, que é o nosso maior prospecto, como que vai render, mas o Natan Mariano tá fazendo um começo de temporada sensacional pelo César Franca, principalmente com a lesão do Lucas Dias. O Atauri tá bem também,
Então acho que dá para empolgar bastante com esses jovens que estão chegando agora na seleção. Os jogos então, que dia mesmo? Dias 21 e 24, né? Contra Uruguai e Panamá, lá no ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará. E aí falamos de história, falamos de seleção brasileira, vamos falar de CBB, porque a gente destacou, né, os 60 anos do bronze do Brasil em Tóquio, né, na semana passada, ali falando que ia ser no dia 23, só que a própria CBB mesmo não fez isso, né, Guadais? Não teve divulgação. Cara, a gente até postou meio cedo, né, porque a gente falou, ninguém postou ainda, vamos sair na frente nessa, tal, vamos postar, e chegou durante a tarde, ninguém mais falou nada, chegou à noite, ninguém falou nada, e a própria confederação passou em branco da última medalha olímpica do basquete masculino. Com homenagens a um dos principais jogadores pelo Corinthians também na semana, e a própria CBB passou aí. Ninguém falou nada e deixaram quieto. Inacreditável. Falar nada, né? Pois é. Continuamos em seleção, mas agora vamos voltar para a base, vamos falar da seleção Sub-15, que estava disputando o Sul-Americano, conseguiu uma ótima vitória na semifinal, né, eliminando a Argentina, mas na decisão o Brasil caiu para a Venezuela, Guanais, 64-58 lá no Equador, né, que foi a disputa. Exato, Fábio. O foco principal dessa competição era ficar entre os 3 primeiros, conseguindo aí uma das vagas para a AmeriCup Sub-16 do ano que vem. Isso o Brasil conseguiu. Ficamos em segundo lugar, ficamos com o vice-campeonato, classificados para a competição do ano que vem, competição mais forte, já com Estados Unidos, México, Canadá e por aí vai. Né? Isso, a Sub-16 do ano que vem. Então, o Sul-Americano Sub-15 classificou para a AmeriCup Sub-16 do ano que vem. Além da Venezuela, o terceiro lugar ficou com a Argentina, que venceu o Equador, né, os donos da casa, na disputa do terceiro lugar. É uma seleção, Fábio, que passou um pouco de sufoco. Nesses jogos. Saiu perdendo várias das partidas, quase todas as partidas. Acho que até o jogo contra a Bolívia, que o Brasil acabou ganhando por 40 pontos, saiu jogando ali meio truncado, saiu com um pouco de dificuldade, e geralmente era um time que conseguia a virada, né, que conseguia se restabelecer ao longo das partidas e conseguir garantir os resultados necessários para ir avançando de fase. Talvez a principal partida tenha sido na semifinal contra a Argentina, também numa virada muito legal, num jogo bem disputado, e que bom que a seleção conseguiu. Não é tida como uma geração de excelentes jogadores, assim, de super grandes prospectos, só que ainda é o Sub-15. Né? Ainda é muito jovem, muita coisa pode acontecer nesse período. A gente já cansou de ver seleções que chegam no Sub-15, no Sub-16 sem grandes expectativas e dali saem enormes jogadores, e o contrário também muitas vezes acontece, né? Times muito hypados, quando a galera vai ficando mais velha, ninguém vinga da maneira como se esperava. O importante é estar disputando, o importante é estar conseguindo classificações para torneios relevantes, para aprimorar esse desenvolvimento aí nessa faixa de idade que é tão relevante, que é tão importante. O Brasil ganhou de Chile, Uruguai, Venezuela e Bolívia na primeira fase, depois da Argentina na semifinal, e é uma derrota e a gente pode se debruçar sobre ela, entender deficiências da geração brasileira? Até pode, mas ainda, de novo, é um Sub-15 e ainda também é mais uma geração que tem sofrido com uma preparação muito rasa, uma preparação muito curta, né, que acaba saindo um pouco atrás da própria, por exemplo, Venezuela, que nos venceu na final, que tem ali já nos últimos anos, na última década, principalmente, tem tido o hábito de fazer grandes camps, de botar todo mundo para treinar por um tempo muito maior do que o Brasil faz. Então, toda essa questão estrutural, eu acho que a gente tem que dar mais atenção do que o que de fato aconteceu em quadra, porque, no final das contas, o objetivo final foi alcançado. E as coisas também viram um reflexo do que é feito, né,
no dia a dia, né? No planejamento e tudo mais, né? Nas experiências também que os atletas têm, né? E, de fato, é algo que ainda precisa ser melhor desenvolvido, né? Aqui dentro do Brasil. E falando em preparação, né, a seleção sub-15 feminina, que está se preparando agora para disputar o Sul-Americano, o mesmo torneio, entre os dias 4 e 10 de novembro. Então, já na próxima segunda-feira, começa a participação feminina no torneio que vai ser em Barquisímetro, na Venezuela. Não vai ser no Equador, o delas vai ser na Venezuela, mesmo esquema, tá? Tem que ficar entre os 3 primeiros para classificar para a Copa América do ano que vem. O grupo brasileiro é com Uruguai, Argentina e Equador. E o Brasil ali tem que chegar até a semifinal, avançar a semifinal também. Então, na semana que vem, a gente traz aí um panorama maior da seleção feminina, que começa na segunda-feira a sua disputa no Sul-Americano Sub-15. Também toda sorte para as meninas. Beleza. E vamos continuar na base, vamos continuar com a rapaziada, o futuro do basquete brasileiro, com o Campeonato Brasileiro de Clubes, o CBI, que teve a sua definição do Sub-17 masculino em Campinas neste fim de semana e terminou com o título do Corinthians. Corinthians campeão do CBI Sub-17 masculino, venceu na final o Pinheiros por 87-84, um jogo que teve 22 pontos do Pietro, do lado do Corinthians, 24 do Pedro Pastre, do Pinheiros. O Luca Boracina também fez 20 pontos. O Pedro Pastre conseguiu um duplo-duplo, né? 24 pontos, 10 rebotes. Matheus Jamelão também sendo destaque da equipe corintiana. Corinthians, então, conquistando o CBI Sub-17. O Pinheiros foi vice e o terceiro lugar, o paulistano, né? Sempre essas duas equipes aí presentes no pódio, quase todos, acho que em todo CBI aí, do masculino pelo menos, a gente já viu o Pinheiros e o paulistano aí, seja em primeiro, em segundo ou em terceiro lugar, só que dessa vez com o Corinthians campeão. E Fábio, foi uma final, assim, incrível, porque foi um jogo excelente, né? Um jogo de placar alto também, que o Pinheiros fez uma bola de 3, faltando 12 segundos, empatando o jogo em 84-84, e aí o Corinthians, no último lance, fez uma bola de 3, estava empatado, nem precisava de chute de 3, aí o Richard do Corinthians fez ali a bola de 3 pontos e garantiu o título pro Timão. E é muito legal, você falou aí alguns nomes, né, principalmente Jamelão, Pedro Pastre, Luca Boracina. A gente vê esses jogadores já rodando no adulto, inclusive, né? O Jamelão um pouco menos, mas os outros do Pinheiros a gente já vê um pouco mais rodando no adulto, então é bem interessante. Essa geração, eu confesso que eu tenho expectativas com essa geração, acho que pode sair muita gente boa aí dessa faixa etária, e foi um jogaço, parabéns ao Corinthians, que faz um grande trabalho na base, e de novo, já falamos disso em outros episódios, tem muita dificuldade em aproveitar esses caras no adulto, né? É mais uma prova da força do Corinthians nas categorias de base, que consiga melhorar essa transição nos próximos anos, porque tem uma geração muito boa nas mãos, viu? Pois é, o MVP da final foi o Pietro, né, do Corinthians. O MVP do campeonato foi o Bruno Solano, do Olímpico, ele que foi cestinha e maior reboteiro dessa fase final. O líder em assistências foi o Guga, do Campineiro. O líder em tocos foi o Fabrício César, do Paulistano, né? Então, vários nomes, né, aparecendo, vários nomes ganhando destaque. E o melhor treinador da fase final, o Ricardinho, do Corinthians, que também, né, é o pai do Jamelão, né? É, isso aí. E que já jogou bola também, né? Tem história pra contar também o Ricardinho, valendo esse destaque aí do CBI. Os novos nomes aí do basquete aí, de 17 anos, já estão muito mais próximos aí, né, do cenário adulto, né? Alguns já, como você já mencionou, né, pedindo espaço com liga de desenvolvimento pela frente ainda, né? Pô, 17 anos. Muito provável que boa parte desses jogadores vão ter suas primeiras experiências agora, com mais rodagem, né, nas próximas LDBs. Então já vale ficar de olho aí.
Bom, já que a gente falou de base, né, de prospectos aí, futuro do basquete, vamos fazer essa transição, né? A gente tá falando da base, vamos começar a falar agora dos brasileiros pelo mundo. Vamos falar de 2 nomes aí com grande potencial para a seleção brasileira, né, para o basquete nacional, que estão aí tendo seus primeiros passos na NCAA, Guanais. A Ayla McDowell e o Duklavik. Começando então pelo Clafic, porque foi quem jogou nessa semana, né? Ele que está na Universidade de Ole Miss, né? Que é uma universidade ali da primeira divisão dos Estados Unidos, uma boa universidade. Ele fez aí seu primeiro amistoso nessa semana, fez 3 pontos, jogou pouquinho, mas foi um jogo comemorativo, né? Não tinha grande importância, mas a gente já começa a ver o Duklavik em quadra e olha, cresceu, hein? Ficou grandinho o menino de um ano pro outro ali. Ganhou um porte físico muito mais chamativo, ficou muito mais forte, pelo menos visualmente. E vamos acompanhar a temporada do Duklavik. E já a Ayla McDowell, né, no feminino, nossa grande esperança ali dentre as meninas para o futuro do basquete feminino, escolheu a sua universidade, né? Ela vai jogar no NCAA pelo South Carolina, a mesma universidade em que a Camila Cardoso jogou até o ano passado, Fábio. Então, tem uma sequência de brasileiras aí em South Carolina. Legal, né? Acho que tem uma pitadinha também, né, de brasilidade aí para trazer a Ayla McDowell pro South Carolina. E South Carolina que, além de tudo, né, é o atual campeão, né, da NCAA, conseguindo, né, trazer, porque a Ayla McDowell tinha várias propostas ali, né, das universidades ali, ela acabou escolhendo então South Carolina para se desenvolver, né, ali na NCAA, que vai ser muito importante para ela, num momento também que o basquete feminino tá evoluindo demais, né, ali nos Estados Unidos. E é muito legal que quando os principais jovens que saem do high school, né, que saem do ensino médio, estão ali nesse processo de decisão das universidades, eles visitam todas as universidades, as principais universidades, e sempre tem uma sessão de fotos, tudo uma superprodução, né, para tentar convencer esses jogadores aí para lá. E as universidades vão postando, né, essas sessões de fotos, tentando atrair esses talentos. E uma das universidades que a Ayla McDowell visitou foi a Universidade de Iowa, que foi onde a Caitlin Clark, né, o grande fenômeno do basquete da WNBA, jogou até ano passado também. E a Caitlin Clark comentou o post da Ayla McDowell falando, vem pra cá, né, vamos fazer parte do time, não sei o quê. E mesmo assim ela foi pra South Carolina, que é a universidade ali da Camila Cardoso, muito legal. Você vê que o lobby nos Estados Unidos é permitido em várias maneiras. E esse foi pesado, hein? Esse foi pesado. Esse foi pesado. Vamos dar sequência, né, aos brasileiros pelo mundo, ficando mais ou menos nos Estados Unidos. Vamos falar da G-League, porque o Onueni conseguiu aí uma vaga, né, no Capitanes para a próxima temporada aí da G-League. A mesma equipe por onde já passou o Bruno Caboclo, Alexei, Juan, a Mãozinha e o Vitor Galvani também já foi o treinador, então vai se criando uma tradição de brasileiros ali na Cidade do México, muito legal que o Daniel Oeni conseguiu. O Adiel Borges também estava ali nos treinamentos tentando uma vaga, aparentemente apenas o Daniel conseguiu ocupar esse espaço no time, vai se desenvolver, tomara que tenha tempo de jogo, né? Tomara que consiga crescer de fato no basquete, porque é um jogador muito interessante numa posição em que temos uma carência muito grande de talentos aqui no Brasil, e que dê tudo certo para ele, quem sabe consiga aí com o desenvolvimento certo, com os holofotes também, uma vaga no basquete europeu, ou quem sabe até na NBA, né? Ele é um jogador muito explosivo, muito físico, se melhorar o chute também, pode ser que consiga chamar a atenção ali, da mesma maneira que o Mãozinha e o Caboclo conseguiram. O Anuiri, então, com 22 anos, né? Assim, já é uma idade que pro estrangeiro na NBA é um pouco complicado, né? Ter que se apresentar muito bem ali e mostrar uma evolução muito grande dentro da G-League para conseguir galgar algo a mais ali, né? No cenário do basquete estadunidense. Mas, de fato, né? Pensando em basquete europeu, assim, um jogador que tem grandes condições aí de seguir carreira
também, né, cruzando o continente. E por falar em cruzar o continente, vamos fazer isso, né? Vamos para a Europa, vamos trazer aí os brasileiros que se destacaram, Guanais, nessa última semana, né, do basquete europeu. Vamos começar pelo Caboclo, né, que acho que é o mais recente aí, conseguiu uma grande partida pela Liga Israelense. Agora há pouco, inclusive, né? A gente está gravando na segunda-feira. Ele fez 20 pontos em 21 minutos em quadra, além de pegar 4 rebotes, dar 2 tocos também, pela Liga Israelense, jogando pelo Hapoel Tel Aviv. Caboclo, relembrando, um dos 19 nomes na pré-lista ali das eliminatórias da America Cup. Mas outros jogadores também foram muito bem, Fábio, nessa semana. No feminino, por exemplo, a Damiris Dantas conseguiu um duplo-duplo pelo Botas, na Turquia. 22 pontos e 12 rebotes em 28 minutos. Isso é absurdo demais. Nossa. Quem também conseguiu um duplo-duplo foi o Marcelinho Huertas, jogando pelo Tenerife na Liga Espanhola, na ACB. Ele fez 19 pontos e 10 assistências em 22 minutos. Cara, os números absurdos dos brasileiros nessa semana. O Márcio também foi bem no sábado, pelo Ratiofarm Umi, no Campeonato Alemão. Jogou apenas 14 minutos e quase conseguiu um duplo-duplo. Foi 12 pontos, 8 rebotes na vitória do Ratiofarm contra o Rasta. Rafa Luz, lembram dele? Então, fez um jogo de 14 assistências e 8 pontos pelo Andorra. Também na Liga ACB, na primeira divisão espanhola. Foi um jogo que teve bastante destaque aqui no Brasil, inclusive. E quem também joga no Andorra é o Felipe dos Anjos, né? Jogou 11 minutos, fez 6 pontos. O Caio Pacheco e o Benite na Leb Ouro, na segunda divisão da Espanha, fizeram também grandes partidas. Foi uma semana bem interessante para brasileiros, viu, Fábio? Foi bem legal dos brasileiros lá na Europa. Só destacar mais um duplo-duplo que teve, né, da Letícia... Verdade. Letícia Josefino pelo Seri na Liga Eslovena com 14 pontos e 11 rebotes também. Mais um duplo-duplo aí para os brasileiros. Estão on fire lá no basquete europeu, toda a rapaziada do Brasil. E essa semana tem Euroliga, né? Então teremos aí Iago Matheus em quadra pelo Estrela Vermelha. O jogo dele é na quarta-feira, às 3 da tarde, horário de Brasília, contra os Algiris da Lituânia. Jogo na Lituânia. E depois joga na sexta, aí na Sérvia, contra o Panathinaikos da Grécia. Nossa senhora, que jogar assim. Iago Matheus, que joga, né, no Estrela Vermelha, que é um dos líderes ali da Euroliga. Tem 3 vitórias e 2 derrotas, né? Tem muitos times com essa campanha empatados em terceiro lugar. O Estrela Vermelha é um deles. Beleza, depois dessa passada pela Europa, voltamos ao Brasil. Vamos falar do basquete feminino. Primeiro trazer, né, um feito que aconteceu no basquete catarinense, viu, Guanais? Depois de 7 anos, o Blumenau não é o campeão do campeonato catarinense. Na disputa ali do Final Four, realizado em São José, o time de Blumenau, que é o único representante de Santa Catarina na LBF, perdeu a decisão para o Balneário Pissarras. O ADEP Balneário Pissarras por 61-56. E então temos um novo campeão catarinense, encerrando, né, essa hegemonia do Blumenau. O último time que tinha vencido o estadual, que não se chamava Blumenau, era o Chapecó, né, em 2016. Então, um grande feito aí do Balneário Pissarras, e o time de Blumenau perdeu a hegemonia aí na sua casa, né? Perdeu a hegemonia no basquete catarinense. Agora vamos falar do Campeonato Paulista, uma rápida passada, né, na competição, que ainda está nessa fase de realinhamento. Porque, Guanais, nós tivemos um atropelamento do Santo André sobre o César Araquara por 76-42. Até o segundo período ali o jogo estava equilibrado. Até pegar aqui o scout. Não é possível, a gente falar de realinhamento do Paulista Feminino faz umas 4 semanas. Tá realinhando, calma que tá realinhando. Tá realinhando. Vai realinhando. Ó, o segundo período, né, o primeiro tempo terminou 44-36. Né, e o primeiro quarto foi muito bom do Santo André, né, que venceu por 28-12. O segundo, o César Araquara reduziu a diferença ali, fez 24-16. Né, caiu a diferença, né, para 8 pontos.
Só que depois, meus caros, o Santo André no segundo tempo fez 32-6. 32-6. Como? É isso que você ouviu, Guanais. Que isso? No terceiro período, o César Araraquara ele fez 1 ponto. Foi 11-1 no terceiro período. Ou seja, o Santo André não fez dessas coisas também, né? Foi 11-1. Só que o fato do César Araraquara ter feito 1 já valeu muito, né? E aí depois no quarto período ainda o Santo André atropelou de novo, né? 21-5 na parcial. Um atropelo mesmo da equipe andreense. Um grande jogo da Sassá, que fez 24 pontos, 7 rebotes. Aliás, um grande jogo do casal, né? Sassá e Laís. Laís com 15 pontos e 5 assistências. O time do Santo André tendo essas duas jogadoras como destaque, mas o próprio coletivo também funcionou bem melhor do que o César Araraquara. Que assim, teve a Aline Moura com 19 pontos e 11 rebotes. Praticamente só ela jogou na equipe. E não foi suficiente para jogar de igual para igual com o SESI Araraquara, terminando então, né, com a vitória do Santo André por 76-42. Então o Santo André aí se mantém na ponta, né, da fase de realinhamento. Por que tá longa nessa fase de realinhamento? Porque tá tendo um jogo por semana praticamente, né, tem dessa isso. etapa, né? E como não é tão atropelado assim, né, o calendário agora, né, do basquete feminino, porque a LBF começa no ano que vem, né? Então vai até novembro, dezembro, né? Começo de dezembro, fim de novembro vai ter o Campeonato Paulista ainda, né, a ser definido no feminino. Então é mais espaçado assim os jogos e então vamos ter uma longa fase de realinhamento. Mas tá acabando, viu? Tá acabando, já começa o playoff. E aí mais um registro do basquete feminino, porque, dando sequência, né, o que a própria LBF já tinha anunciado, né, do planejamento, né, para os anos seguintes, né, da competição, da liga, a partir de 2025, a LBF vai aí buscar uma maior transparência financeira das equipes, implementando o fair play financeiro. Ou seja, todos os clubes eles vão ser obrigados a apresentar uma declaração assinada por atletas e funcionários, para confirmando que todos os contratos foram pagos em dia. É uma iniciativa que vai começar no final de 2025, ou seja, no final do ano que vem, para ser válida para 2026. E aí fica aquela questão, né? Se não houver essa assinatura, não cumprir o fair play financeiro, a tendência é que o time possa ser afastado, né? Mas teoria é uma coisa, prática é outra, né? Vamos ver como vai ser. Tem na prática aí um ano pela frente ainda até se definir isso de fato, mas é um passo aí que a LBF dá sequência, né, o que já havia destacado, né, no meio desse ano. É esse o ponto, né? Não é nem um ano para as equipes se prepararem, porque isso já havia sido definido anteriormente. A LBF fez, a gente falou no meio do ano, um planejamento, salvo engano, até 2029 ou até 2030, eu confesso que eu não me recordo qual era o último ano desse planejamento, com todos os passos e todas as exigências que as equipes deveriam atender para participar do campeonato. E essas exigências, estes novos requisitos, eles vão se tornando obrigatórios de maneira escalonada. Então, além do fair play financeiro, tem requisitos mínimos de estrutura física de treinamento e dos ginásios em que acontecem os jogos, obrigatoriedade para os próximos anos do mesmo tipo de piso para todas as equipes, para todos os mandantes, né, da LBF também. São várias coisas, a gente falou dessa lista no meio do ano, a gente pode até repassar essa lista mais perto da LBF, se vocês quiserem, comentem embaixo também. E muitas dessas coisas, como esse próprio fair play financeiro, se tratam do básico, se tratam do mínimo, que nem isso a Liga Feminina tinha, que o basquete feminino tinha no Brasil. É um passo muito importante para garantir uma saúde financeira, que os contratos com as atletas sejam honrados também. A gente vai cobrar, a gente vai torcer para que isso de fato também seja posto em prática, não fique só na teoria. A gente já viu em
N situações, principalmente no basquete masculino, maneiras de burlar essa obrigatoriedade do fair play financeiro, e do cumprimento das suas obrigações, né? No masculino a gente chama isso o documento chama nada consta, né? Como se não constasse nenhuma dívida, nenhum atraso. Tomara que no feminino isso tenha uma aplicação rígida, porque esse é o tipo de coisa que não pode passar, né? Que atrapalha muito todo o ecossistema do basquete. É um passo muito importante que mostra a direção que a Liga de Basquete Feminino está caminhando e o que ela imagina para o futuro da modalidade. É muito importante esse passo. E agora vamos falar do Novo Basquete Brasil com os destaques da semana. Eu acho que primeiro não tem outro para falar, Guanais. Destaque fica para o único invicto, né, do campeonato até aqui, o São Paulo, que em 4 jogos conseguiu 4 vitórias, sendo elas um clássico, né, contra o Corinthians, fora de casa, contra o Franca também, né, 82-66, uma retomada também contra o Bauru, o time começando muito bem. Começando muito bem, jogando em casa, jogando fora de casa, jogando contra alguns dos candidatos a título e ou a G4 também nessa temporada. Tá dando muito certo ali o casamento Jorge Guerra e esse elenco do São Paulo, viu, Fábio? 4 vitórias em 4 jogos e jogos dominantes até, né? O São Paulo tem vencido com uma certa tranquilidade vários desses jogos. Assim, tranquilidade talvez não seja a palavra certa, mas... O mais difícil foi contra o Pato, né? Sim, pois é. Mas você vê que as vitórias não são por acaso. O São Paulo realmente está jogando melhor que os seus adversários, né? Nessa semana, acho que foi Franca e Bauru, né? Um Franca sem Lucas Dias, é verdade. Mas ainda assim o São Paulo enfiou 16 pontos no César Franca, porra. Quem que consegue isso? Contra o Bauru, fez um segundo tempo excelente também, depois ali dos primeiros minutos mais equilibrados. Tá se destacando muito o tricolor. Vamos ver até onde vai, né? Qual que é o teto desse time, que não fez um grande campeonato paulista, mas está fazendo um grande NBB. Nessa semana, o São Paulo vai ter ainda jogos bem complicados. Vai enfrentar o Paulistano no Morumbi e também o Mogi fora de casa, né? No próximo sábado, na próxima sexta-feira. Então são mais 2 jogos na região aqui, né? Um dentro de casa, outro na região metropolitana de São Paulo, pro tricolor, que arranca muito bem, pensando num final de temporada, pensando até numa classificação para Super 8, o São Paulo já se coloca em uma posição muito confortável, né? Porque se a gente vai pensar que são 17 jogos que classificam para o Super 8 no meio do ano, o São Paulo já ganhou os 4 primeiros, faltam 13 apenas, entre aspas. Então, a gente vê que tá muito bem e tá com destaques variados, né? Você vê o Fischer e o Bennett jogando bem regularmente, você vê ali grandes jogos do Faverani na primeira semana, né? Ele já foi um pouco mais discreto, mas o Coelho, que não jogou os primeiros jogos, nessa semana voltou a atuar já também com um impacto muito grande dentro de quadra. De todo mundo no São Paulo, eu acho que falta um pouco do Malcolm Miller, né? É dos grandes nomes, aí o que ainda não apareceu, o que tá bem discreto, aproveitamento bem ruim, e o São Paulo tende a precisar muito dele ao longo da temporada, mas foi um início para ninguém botar defeito. É aquela bola de 3 que vai precisar cair, né, em alguns jogos importantes aí pro São Paulo. Eu tava vendo a tabela aqui do Tricolor, e a viagem mesmo que o São Paulo vai fazer vai ser no dia 14 de novembro, quando for jogar contra o Fortaleza. Porque até lá, você falou aí de Paulistano, né? O São Paulo vai pegar o Paulistano, depois o Mogi. Depois vai pegar o Pinheiros, jogando em casa. Vai pegar o Flamengo também, jogando em casa. E depois vai pegar o São José fora de casa, né? E São José dos Campos para São Paulo também não é uma viagem muito longa, né? Então... Não, 1 horinha só. Então, viagem mesmo vai ser logo depois. Então, essa sequência para o São Paulo é muito importante, né? Para conseguir uma gordura, né? Que vai ser decisiva, inclusive anterior a essa viagem para o Nordeste, né? Que aí o São Paulo vai jogar contra o Fortaleza e contra a Unifacisa. O time mostrando com essa qualidade, né? Um poder de resposta mesmo, né? O primeiro tempo contra o Bauru não foi dos melhores e o time conseguiu ter uma recuperação. Tô gostando muito do Faverani. Você falou que ele não jogou
tão bem quanto nas 2 primeiras partidas, mesmo assim, conseguiu um duplo-duplo contra o Franca. Sim. Ficou a 1 ponto e 1 rebote de duplo-duplo contra o Bauru também. Tá sendo uma temporada, um início de temporada mais dominante dele. E isso tá ajudando muito o São Paulo, né, a crescer, a se mostrar ali como um candidato, né, a algo a mais nessa temporada, né? Tá cedo ainda, claro, mas o time, pelo menos nesse início, tá se apresentando muito bem aí, o São Paulo de Jorge Guerra. E você falou das bolas de 3, né, do Malcolm Miller. O aproveitamento dele é de 12% nessa temporada, tá realmente muito mal. E você pega o resto do time, né, dos que tem mais minutagem maior, o André Góes está chutando 37%, Tyrone 42%, Fischer 40%, Bennett 54%, num volume um pouco menor, mas tá muito bem também. Faverani e Coelho ali no limite com 33% cada um, mas tá destoando bem o Malcolm Miller. Imagina quando ele começar a jogar, se o time conseguir manter todo mundo o mesmo rendimento e tiver esse acréscimo do Malcolm Miller, vai ser muito difícil bater. Falando de outro time paulista, né, que tem se apresentado e tem chamado a atenção justamente por conta aí, né, do Raulzinho presente. O Pinheiros fez sua viagem para o Rio de Janeiro, né? A gente já havia mencionado aí o jogo contra o Vasco, mas depois ali o time conseguiu vencer o Botafogo, né? Acabou com não é nem acabou com a invencibilidade porque o time já tinha perdido, né? Mas ganhou do Botafogo com propriedade. E depois contra o Flamengo ficou muito perto, inclusive, de derrotar o Rubro Negro, né? Mas no final acabou sendo derrotado por 66-61. Uma boa viagem do Pinheiros que trouxe 2 vitórias na bagagem. Quase voltou campeão carioca, né? E seria fato raro, né? Porque é difícil as equipes irem para o Rio de Janeiro e conseguirem vencer os 3, né? Fato raro, de fato. E, claro, grande destaque ao Raulzinho nessas partidas. Ele que tá ganhando minutos e aumentando suas estatísticas a cada jogo, né? A gente viu nessas 3 partidas lá no Rio como que ele foi melhorando e recuperando o ritmo a cada partida, e é incrível, assim, o Raulzinho, você vê ele em quadra em comparação com os outros, você vê que ele sobra demais. Poxa, eu não sei se a gente falou de semana passada do controle de velocidade dele. Falou. Falei, né? Cara, é coisa de louco, é impressionante. Raulzinho sobrando, e não vai jogar essa semana contra o Minas, né? O próximo jogo contra o Pinheiros é contra o Minas na terça-feira, às 8 horas da noite, em São Paulo. Não terá a presença do Raulzinho, mas ele deve jogar na quinta contra o Brasília, também no Henrique Vilaboim. Mas o Reinan tá jogando muito bem, o Bernardo da Silva tá jogando muito bem também, pivôzão. Eu tenho gostado bastante do Fidelis, né? É outro que sofreu muito com lesões ao longo de sua carreira, parece que tá bem mais saudável nesse ano, um jogador muito inteligente, muito importante, tanto no ataque quanto na defesa. Ele tem uma leitura de jogo muito legal, a leitura defensiva dele é muito boa, ele consegue roubos, consegue puxar contra-ataque, na parte ofensiva ele também é uma arma muito importante do perímetro para esse Pinheiros. Eu tô gostando bastante desse elenco do ECP, e contou com a estreia do Francisco Farabello nessa semana, fez um jogo até num primeiro tempo mais interessante contra o Flamengo, no segundo ele não foi tão bem assim, e a gente fica na guarda ainda do David Sloan, o americano, o armador, que ainda não foi regularizado. Pois é, e se ele jogar o que jogou na última temporada, que eu tava vendo os números, segura o homem, hein? E o Raulzinho contra o Flamengo ele jogou 17 minutos só, fez 15 pontos, 8 assistências, né? É um absurdo. E mais agressivo, né? Buscando infiltrações ali, mais confiante no seu jogo, de fato. A gente viu a evolução do Raulzinho nas 3 partidas lá no Rio de Janeiro. E até, eu acho que a gente até não mencionou na última edição, né? Mas o Juan, né, fez a sua estreia também pelo Flamengo nessa semana. Um nome, até pelas dificuldades do Flamengo ali no garrafão, um nome muito importante, né, Guaná? Já mostrou isso nessa semana. Principalmente nesse jogo contra o Pinheiros, inclusive, né? Ele fez um duplo-duplo ali de 10 pontos e 13 rebotes. Ainda tá recuperando um pouco a forma, tá recuperando o ritmo de jogo. Ele ficou parado um bom tempo, mas a gente já vê ele se sobressaindo em relação ao Galizzi,
né, o pivô argentino que chegou para ser esse cincão. Eu concordo, eu acho que o Juan é muito mais jogador, é uma grande adição e que também, aí num cara muito jovem, que a gente espera bastante dele para o futuro aqui no basquete brasileiro, um retorno muito importante para ter de fato essa minutagem. Ele jogou 22 minutos contra o Pinheiros, a tendência é ter uma minutagem um pouco maior, conforme ele for se readaptando ao basquete brasileiro. O próximo jogo do Flamengo, inclusive, é na terça-feira, né? 7h30 da noite, contra o Fortaleza, em Fortaleza. Depois pega a Unifacisa, né? Na sequência do Nordeste. São oportunidades aí pro Juan também recuperar esse ritmo, esse estilo de jogo. Mais uma partida também, né, Fábio? É legal a gente ressaltar, do Flamengo de placares bem baixos. E o Gustavinho até deu uma entrevista pro Pedro Rodrigues sobre isso, do Na Quadra, que ele ressalta muito que a defesa está funcionando, né? E de fato o Flamengo tem conseguido segurar o placar dos seus adversários, mas que o ataque ainda não. E assim, realmente, você vai ver o jogo do Flamengo, o Flamengo tem conseguido bons arremessos em várias situações, né? Jogadores chutando livres, chutando desmarcados, equilibrados também, e muitas vezes a bola não cai. Né? Foi assim contra o Pinheiros no primeiro tempo, o Flamengo só virou, porque o Pinheiros tomou decisões muito ruins dentro de quadra, tanto no ataque quanto na defesa, e o Gui Deodato desandou a meter bola no último período também, e foi aí o grande fator dessa vitória. O Gui fez 12 pontos no último período, e 3 bolas de 3, e o Pinheiros tomou assim, decisões péssimas. O Raulzinho já não estava mais em quadra, e Reinan e Farabello não conseguiram organizar o time, mas precisa melhorar essa questão ofensiva ainda do Flamengo, que tá bem aquém. Pra você ter uma ideia, né? Contra o Vasco foram 59 pontos, contra o São José foram 71, contra o Mogi aí sim 114, né? Poderia dividir um pouco mais, né? Contra o Mogi foram 114, aí depois contra o Corinthians 70 e contra o Pinheiro 66, né? Então o único jogo acima ali dos 70 pontos foi contra o Mogi. Então, para um time, né, com possibilidade de um volume de jogo bem maior, né, de fato muito baixo. E vendo o aproveitamento do jogo contra o Pinheiros, por exemplo, o Flamengo teve ali até o terceiro período aproveitamento abaixo ali de 36%, né? Primeiro e segundo períodos foram em 36% de aproveitamento nos arremessos. No terceiro período foi 27% de aproveitamento. Aí no quarto período foi 55%, né? Aí o time sobrou, 5 bolas de 3 e tudo mais. Aí veio a recuperação. Essa recuperação veio justamente só na reta final ali, porque senão ia ser novamente um problema, né, pro Flamengo, que até segurou, né, o Pinheiros, mas estava com muita dificuldade no ataque. Continua, né, com esse problema. Não foi, viu, Gano? Chegou a ser num momento ali, mas não foi ali a presença do Shaq Johnson, né, que resolveu a situação. Mas tem um outro americano também, né, o Jordan Williams, tá jogando bem. O Jordan Williams, que na sua última partida fez 14 pontos, né? Ele e o Johnson, acho que são os dois principais nomes, assim, em termos de pontuação, né, que se espera muito aí pro time do Flamengo. E destacar mais uma vez, né, Fábio, falando ainda aí de algumas das equipes do NBB, se a gente falou do invicto até agora do São Paulo, a gente tem que falar também do São José, né, que é o único time que ainda não venceu. Foram 5 jogos e 5 derrotas para o São José. Dessas 5 derrotas, 3 foram ali em São José dos Campos. A gente já tinha mencionado na semana passada como o São José está passando por dificuldades de elenco mesmo, né? Muitas lesões, muitos desfalques ainda, e tá largando muito mal na competição o São José, que vai ter nessa semana, Fábio, tá pegando a tabela do Sanja aqui, que vai ter nessa semana o Bauru Basquete só no sábado, né? Então é a oportunidade para o time recuperar o Ruivo, recuperar o Chouro, dar mais condição física para o Carbonari, né? Que ficou fora das primeiras partidas, e ver se consegue jogar completo contra o Bauru, que também não vem fazendo assim lá um grande ano. E a partida é na panela de pressão, um ginásio muito difícil de atuar também, mas o São José precisa muito da vitória, assim como o Bauru Basquete, né? Vai ser aí um jogo de recuperação para os dois. Vamos ver quando que o Regis Marrelli vai conseguir reerguer essa equipe que, poxa, foi vice-campeã paulista, né? Não é qualquer coisa. Pois é, né? E teve um início muito ruim nesse NBB. Há menos de um mês a gente estava falando do São José, né? Chegando, né, a decisão do Campeonato Paulista.
até com uma expectativa, né, para uma melhor temporada, né, uma retomada ali de um G8, de ser um time de G8 pelo menos, mas começando muito mal, né, já, claro, né, acho que as lesões são definidoras, acho que desse começo, já perdendo de alguns adversários ali da parte de baixo, né, na teoria ali que, por exemplo, o Brasília, né, que venceu o São José, então, acho que também das outras partidas... o Botafogo também, né? Talvez a estreia ali já foi um anticlímax também para a equipe, né? Mas dos outros adversários, acho que o jogo mais apertado do São José foi contra o Flamengo. Pois é, pior que foi mesmo. Pra gente encerrar, Fábio, anedotas rápidas, tá? Botafogo e Corinthians... Botafogo tem 3 vitórias e 2 derrotas. O Corinthians tem 2 vitórias e 2 derrotas. Ambos os times perderam todas que jogaram em casa e venceram todas que jogaram fora, né? Então, não joguem dentro de seus domínios esses 2 times, não tá dando certo. O União Corinthians, que tá em 5º lugar, Fábio, com a campanha de 2 vitórias e 1 derrota, só jogou fora de casa. Foram 3 jogos e ainda não jogou ainda ali em Santa Cruz do Sul, vai jogar essa semana no sábado contra o Pato Basquete. Então já chega aí com uma bagagem bem boa o União Corinthians para encontrar o seu torcedor também nesse início de NBB. E o contrário de Corinthians e Botafogo é o Brasília, né? 2 vitórias e 3 derrotas, todas conquistadas em casa, e nos 3 jogos fora o Brasília perdeu. E como já é tradição do Duas Saídas, tradição do NBB, vamos falar da seleção, né? Nossa seleção da semana, com ótimas exibições individuais que a gente teve, né, Guanais? Muito, principalmente entre amadores e alas, né? Nossa seleção foi composta por Jorginho, Cordeiro Bennett, Gemadinha, Dwayne Johnson, aí a gente fazendo um small ball, né? Colocando um ala ali para jogar na 4, então 4 abertos, 4 baixos. E o pivôzão, o Bernardo da Silva, do Pinheiros. 6º homem fomos de Juan Pablo Arengo, do Minas Tênis Clube. Então, recapitulando, Jorginho, Bennett, Gemadinha e Dwayne Johnson, Bernardo da Silva na pivô e o Arengo de 6º homem, Fábio. E mesmo assim, alguns jogadores que tiveram grandes atuações na semana acabaram ficando de fora, como é o caso, por exemplo, do Coelho, como é o caso do Austin Wrighten, do Pato Basquete, o Douglas dos Santos, ficou bem perto, Douglas dos Santos, do São José, o próprio Materan, do Pato, o Melvin Johnson, do Corinthians. E não foi fácil montar, principalmente entre esses caras mais baixos, a seleção dessa semana. Mas eu acho que tá em boas mãos, né? Tá em boas mãos, porque assim, a seleção também vai de acordo com o cenário da semana, né? Se você tem mais alas se destacando, você vai ter que ter um cara a mais ali, vai usar os forwards, né? Já não tá usando assim, então vai ter que ter 2 caras ali, 2 forwards. Muito bem. Perguntas da galera. Vamos. Ainda não tem um nome oficial para esse quadro, mas é o quadro Perguntas. Pois é, e a galera foi rápida, porque a gente perguntou agora há pouco, né? A gente tá gravando bem mais cedo do que a gente geralmente grava, talvez esse seja o nosso novo horário, não sei. Mas mesmo assim, tivemos várias perguntas aqui, Fábio. Vou começar então, lembrando que a gente já respondeu a pergunta do Saulo Borges, né, sobre a não convocação do Reinan. Então, foi minutos atrás. Vamos lá, José Farias, também batendo cartão aqui, brigadão, José tá sempre aqui conosco. Ele perguntou, já que não teremos BCLA esse ano, como será decidida a vaga na Copa Intercontinental? Não sei. Vai ter Copa Intercontinental? A FIBA tem um problema muito grande com seus torneios internacionais de clubes, né? Não há uma regularidade de regulamento, de critérios de classificação, muitas vezes não há regularidade de participação, de existência desses torneios, né? De realização desses campeonatos, e a Copa Intercontinental vem sendo modificada ano a ano, e não sei como é que vai ser feito aqui na América do Sul nesse sentido, se vai pegar algum convidado, se vai pegar campeão da Sula, eu realmente não sei como é que isso vai ser feito, mas aí é papo para mais para frente, porque a Copa Intercontinental sempre acontece ali em agosto ou setembro, né, e aí seria de 2025, né, então tem muitos meses até lá para a FIBA arrumar ou não uma solução. Dá para ter um arranjo até lá ou abandona de vez a ideia.
Vamos lá, pra pergunta do Altivo 1918, viu? Salve, Condinho! Quais são as soluções para salvarmos... Nós vamos salvarmos o Carcalion na temporada 24-25. Tá mal, né? Uma vitória e 3 derrotas até agora na competição. Penúltima posição, inclusive, no NBB. E assim, a única solução que eu vejo pro Carcalion nesse momento é ter o controle do Adam Sandler no filme Clique e fazer o tempo passar. Porque o time começou sem o Orresta, que tá voltando ainda muito devagar de uma lesão, né? Então tá bem abaixo ainda o Orresta, né, no último jogo que fez. Perdeu o Dexter McClanahan e precisa esperar chegar aí o final de novembro, começo de dezembro, para os pivôzões, as novas contratações chegarem, né? Então o time deve anunciar aí pivôs brasileiros que estão jogando no México, principalmente no México, né, nessa reta final aí de 2024, e até lá não tem muito o que fazer. E tem o Gabriel Salsamendi ainda, né, que tá fora aí por uma lesão mais grave no joelho. E sem esses caras, poxa, sem McClanahan, com o Orresta voltando agora, sem pivôs do mais alto nível aqui do basquete brasileiro, o time perde muito. E até lá, eu confesso que não tem muito o que fazer, não. A grande decepção até agora tem sido realmente o Coleman, né, que tá ali com aproveitamento muito baixo, mas o Coleman já é um jogador com uma idade bem avançada, né? O Coleman tá com 36 anos e com uma queda de desempenho nas últimas temporadas já mais... E vem de uma temporada sem jogar, né? Bem mais acentuada, e ele depende muito... Ele não é um cara que vai criar o próprio arremesso. Ele é um cara que depende muito dos espaços que o time vai gerar para ele, de situações que o time vai atrair marcação e vai encontrar ele no lado oposto, ou no pick and pop. E o pick and pop depende um pouco mais dele, né? É verdade. Mas porque também é uma possibilidade fazer o pique com o Coleman, né? Ao invés de fazer com o pivô. Então, ele tá chutando 6.3 bolas de 3 por partida e com aproveitamento de 20%. É muito baixo, realmente. Jogando 33 minutos, não sei também se ele tem físico para jogar todo esse tempo. A tendência é quando todo mundo voltar, a situação fica um pouco mais tranquila para ele, porque McClanahan é uma ameaça de todos os cantos da quadra, com mais pivôs também, novas possibilidades de ataque podem atrair a marcação e gerar espaços pro Coleman. Ele não é jogador mais para ser o cara do time, ele é para ser desafogo, e ele acaba sendo muito exposto numa situação em que ele precisa ter 33 minutos com protagonismo. Então, não é ele que vai ser esse cara, então meio que Fortaleza tem que esperar o tempo passar e minimizar danos nesse meio tempo. Você falou o quê? Começo de dezembro? Fim de novembro, começo de dezembro, né? Conforme os times... O Campeonato Mexicano tá nos playoffs. Conforme os times forem sendo eliminados, os jogadores podem chegar, né? Até lá, o Fortaleza tem 8 jogos pela frente. Flamengo, Vasco, Brasília, Minas, Paulistano, São Paulo, Bauru e Franca. Nossa senhora! Já é tudo, já é uma descarga só. Meu Deus do céu. Realmente, o cenário não tá nada bom pro Leão, pro Carcalion, nesse primeiro turno. Que se inspire no futebol, né? Que anos atrás terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento e acabou pegando Libertadores. Que o Espiga veja um pouco do Vojvoda e se inspire ali. Fazer um intercâmbio ali no futebol. Nossa, mas que tabela cruel, hein? Que tabela cruel do Fortaleza. Rapaz. E é tudo viagem longa, né? Fortaleza é tudo viagem longa. Vamos para a pergunta do Pedro Rodrigues. Já mencionado aqui hoje, inclusive. O que fazer para aumentar o público presente nos jogos do NBB? Realmente o cenário não tá nada legal, né, de se ver. Não tá também muito diferente de outros anos, né? Não é que a gente tenha caído nesse sentido. Eu até preciso analisar que, se não me engano, a gente tem públicos talvez até melhores do que em anos anteriores, né? É que tá muito no começo, né? Você pega alguns times, por exemplo, o União Corinthians é um time que costuma jogar essa média para cima, né? Ainda não jogou em casa, por exemplo. Então, algumas coisas acontecem nesse sentido. Mas, de maneira geral, ainda é um público baixo nos ginásios. Ainda são audiências baixas nas transmissões online. A gente já falou disso poucos episódios, acho que 2 ou 3 episódios atrás. É uma junção de fatores, cara. É uma junção de fatores que vão desde melhorar o nível do produto,
de melhorar a exposição também do campeonato para que ele seja mais visto e mais lembrado pelas pessoas, principalmente nas capitais, né? Os times do interior costumam ter médias melhores, mas se pegar São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, e Fortaleza também, e Brasília, acho que todas as capitais tirando Minas, vamos facilitar, tirando BH, que tá com um público mais interessante, mas todas as capitais tirando Belo Horizonte estão ali com um problema muito grande de adesão dos seus torcedores, de levar essa galera pro ginásio, mesmo em partidas que são melhor vendidas, que são melhor exploradas. O NBB tem tido um certo azar também, que os 2 jogos que o time mais fez propaganda, mais vendeu, foram horrorosos, que foi Flamengo e Vasco e... qual foi o outro? O Pinheiros, a estreia do Raulzinho. Pinheiros e Vasco. Pinheiros também. Pinheiros e Vasco, a estreia do Raulzinho também. Foram 2 jogos muito ruins e que atrapalham aquele público que passa a acompanhar a partir desse jogo, né? Então, fazer um trabalho ali mais interessante de divulgação e também até com as próprias plataformas que transmitem, né? Os próprios donos dos direitos de transmissão, que muitas vezes não dão, que passam as partidas, é verdade, mas não dão um grande destaque nos seus sites, nas suas programações, né? Então, é algo que o NBB precisa melhorar também. Pela parte dos clubes, a gente também já mencionou, né? Um trabalho de gestão melhor, um trabalho de marketing melhor, que atraia mais essa galera, esse público para o ginásio. Por enquanto, está bem complicado, realmente. Vamos lá para a pergunta do Fábio Basquete BR, da Liga Ouro, né? Se a gente já tem alguma informação das equipes que vão participar, que devem participar, quais seria legal ter de volta montando equipes. A gente já falou, né, muito em edições anteriores, né, de, assim, várias equipes, né, a gente gostaria de ver aí na Liga Ouro. Agora, a possibilidade é um pouco diferente, né, temos aí, até no pré-NBB, né, na intertemporada, teve alguns times já com a ideia, né, de entrar na Liga Nacional e que podem pleitear aí uma Liga Ouro, né, como o Cruzeiro, o Fluminense, o próprio Vitória, mas também tem outros times aí que já tem um time meio que formado, né, que disputa campeonatos estaduais, né, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, né, que acho que teria condição também, né, de disputar a Liga Ouro. É isso, eu gostaria muito de ver, primeiro, equipes que já tiveram passagens pelo NBB, com projetos legais e principalmente com adesão de torcida, e aí eu destaco, não me restringindo, tá? São os que eu lembrei agora, eu destaco, por exemplo, Campo Mourão, Rio Claro, Vitória e Praia Clube, que nunca disputou NBB, mas já teve time em Uberlândia com projetos muito legais, tá? Não necessariamente com praia. A gente tem outras equipes de camisa, né? Fluminense, Cruzeiro, que já demonstraram interesse também. Eu gostaria muito de ver o retorno em outras praças, como, por exemplo, Joinville, de ver mais coisas no Nordeste. Eu falei já do Sampaio Correia, do Sport, que seriam atrações muito legais também. Os times de Belém, né? Remo e Paysandu. Cara, são vários. No interior de São Paulo sempre tem, né? Liga Sorocabana, Tatuí, Assis, tem Pindamonhangaba também está disputando, Santos, que já é litoral, e Osasco, que é a região metropolitana. Mas, cara, são muitos times. Eu gostaria de ver equipes que consigam chamar público, que consigam melhorar o campeonato, independente de quais sejam. E se puder ser fora de Rio e São Paulo, melhor. Se não, eu tô aceitando também. Ampliar, né, o espaço, acho que isso é muito importante para promover a Liga Ouro também, né? Promover o próprio basquete como um todo, né? Ter novas praças aí fora aqui do eixo, né, Rio-São Paulo, seria também muito importante, né, para o próprio basquete nacional. Pergunta do Antônio Mascarenhas Domingues. Franca deve trazer mais alguém além do Wesley? Se o deve trazer vai trazer, por enquanto não. Tá? Mas costuma, né? Sempre ali no começo de novembro, o Franca tem anunciado. Anunciou temporada passada o Rinco, na anterior o Mike Smith. É uma estratégia que tem funcionado para o Franca, mas por enquanto não tem nada. Agora, se Franca deveria trazer, eu acho que a resposta também é sim, né? Desde que não prejudique o desenvolvimento de Natan Mariano, ex-o Júnior. Mas eu acho que o Franca podia aumentar um pouco o elenco. Eu acho que o elenco é um pouco pequeno,
né? Apesar de não ter competições internacionais para disputar e para revezar nesse ano, mas eu acho que o Franca tem espaço e tem dinheiro para isso também, para contratar mais alguém ali para qualificar um pouco o seu elenco. Mas por enquanto não tem nada. Ele pergunta mais uma aqui, emendou outra. Raulzinho, se jogasse a temporada inteira, poderia ser o melhor jogador nos últimos 10 anos da NBB? Poderia sim. 10 anos, a gente vai pegando a 2014, 2015, ainda tinha lá Provítola, que acho que talvez tenha sido o principal estrangeiro a jogar aqui, né? Olha, eu acho que poderia sim, brigando com o Leandrinho, brigando com o próprio Lapro, e claro, além de Alex e Marquinhos, obviamente, né? A gente não tem como excluir os dois. Mas eu acho que sim, ele senta nessa mesa, tranquilamente. Concordo também com isso. Esqueci de algum nome? Acho que não, né? Desses grandes nomes, assim, dos últimos 10 anos, acho que esses foram os principais destaques e mais regulares, né, ao longo de todo esse período, assim. O Laprovítula saiu daqui, né, pra ser destaque na Europa, né, ser destaque mundo afora, então... Acho que pegou NBA também. Também. Então, eu acredito que o Raulzinho... Assim, jogando a temporada inteira, com um ritmo de jogo e tudo mais, seria assim. Mas eu acho que não é nem esse o ponto pra ele, né, nesse sentido. E então a gente só fica nessa... E se? Né? E se? O Raulzinho eu acho que ia ter sim esse nível. Ah, sim, mas pro campeonato seria maravilhoso. Com certeza. Todos que mandaram perguntas, questões, aí, nosso muito obrigado. Fica mais uma vez o agradecimento e vamos encerrar agora o podcast Duas Saídas na edição de número 40. Lucas Guanais, valeu. Valeu, Fábio. Até a semana que vem, galera. É isso aí, deixa o seu like, compartilha, acompanha a gente nas redes sociais também, né? A gente traz aí novidades também ao longo da semana. Faça parte do clube do canal Duas Saídas no YouTube. No mais, a gente se escuta, né? Vocês nos escutam, na verdade, né? Até na semana que vem. Um forte abraço. Falou!